Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um grande dia. Ora, conforme prometido, estamos aqui hoje para falar sobre a saúde do homem. Hoje vamos ter aqui. Deixem-me só. Bom dia. Bom dia, Bom dia. doutor Fernando. Como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui hoje. Bom dia, Felipe. Vamos deixá-lo chegar. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a saúde do homem e para isto convidei o Dr. Fernando Calais, que é médico urologista há mais de 25 anos, que é também responsável pela unidade de uro-oncologia e que, bom dia Isabel, e que nos vai ajudar também a cuidar um bocadinho de nós, porque o doutor de certeza que vai ter aí umas histórias giras para contar sobre os homens, porque nós somos terríveis no que toca a cuidar de nós, não é? É verdade. Infelizmente. Somos bastante diferentes das senhoras. Bom dia a todos. Espero que gostem. Vai ser uma manhã, ou pelo menos um tempinho, a falar sobre um tema enfim, que tem as suas coisas interessantes. A saúde pode-se pedir, nós falar um bocadinho sobre a saúde masculina e quando pensamos nisso é sempre o problema da próstata, não é? É sempre o drama, não é? O drama. Até porque eu costumo dizer que há muitos mitos urbanos, pronto, no fundo nós acreditamos sempre que os nossos amigos ou que os nossos familiares nos disserem, os mais velhos, perguntamos ao tio, ao pai, ao avô, eles próprios vêm dizer o que é que isso aconteceu. Nós sabemos médicos que quando as pessoas saem do consultório, a primeira coisa que fazem é ou telefonar para um amigo ou para alguém para partilharem o problema que tiveram e às vezes ouvir uma opinião, pronto, ouvir alguém que os conforte, pronto, porque é sempre o drama, o conforto, não é? Das notícias, o risco, os problemas, lá está, os mitos todos estão por trás disso. Fundamentalmente é isso, eu espero que gostem um bocadinho sobre da abordagem que nós temos médicos destes assuntos que são, às vezes não são fáceis para as pessoas, mas como o Tiago diz muitas vezes, a gente tem que fazer o que é que tem feito, não é? As crianças fazem o que lhes apetece e os adultos fazem o que tem que ser feito. Pronto, é um bocadinho assim. É isso mesmo. Ó doutor, e antes de entrarmos aqui, estamos aqui a fazer também um pequeno compasso de espera para que se possam juntar algumas pessoas, que já temos aí uma série de gente a entrar e até algumas mulheres. E é engraçado que nós, quando estávamos à conversa, o doutor dizia-nos que às vezes nós por sermos tão, vamos dizer assim, tão irresponsáveis com a nossa saúde, acabam por ser as mulheres, conte lá essa história, acabam por ser as mulheres Que a depois nós marcarem-nos a falamos do. consulta e dizer, olha, É, tens que lá ir, conte acontece lá muito, essa. tem-me piada, isto aconteceu há 2, 3 semanas, um rapaz, até relativamente novo, pronto, não era propriamente uma pessoa que tivesse assim até uma indicação assim muito formal, pronto, ele tinha 45 anos, uma coisa à roda disso, portanto era um rapaz para mim, pronto, que já tem mais uns aninhos aí em cima, ele chegava lá, sentou-se e disse assim, eu não sei porque é que estou aqui, a minha mulher marcou uma consulta, mas depois ela disse-me tantas vezes que eu tinha que vir, que eu vim, pronto, olha, eu não sei o que é que eu tenho, doutor, mas eu estou aqui, estou na consulta, diga-me lá o que é que eu tenho que fazer. Pronto, foi giro. Ó, ó, Foi doutor, o quase extremo que do extremo, foi, foi isto que aconteceu. doutor Fernando, quase que foi aquela ideia de, olha, veja lá se descobre qualquer coisa, veja lá se descobre qualquer coisa para sossegar, não é? Exatamente, para ela ficar contente que eu não tenho nada. Pronto. E assim ela passa a expressão, já não me chateia a cabeça, pronto. Porque pronto, o Exatamente. homem vinha mesmo, pronto.
Não, ele não vinha sequer estressado nem ansioso, mas vinha preocupado porque alguém tinha dito que ele tinha que fazer aquilo e ele achava que estava tudo bem. Exatamente, e provavelmente até poderá ter sido a sua mulher, não é? Que a falar com alguma amiga, alguém lhe disse que o marido dessa amiga, ou qualquer coisa do género, ter visto ou aquilo, e ela disse: "Olha, deixa cá ver antes que o meu tenha, vou mandá-lo ao médico, não é?" É muito isso, é muito isso. Ó doutor, então diga-me lá uma coisa: o que é que o urologista trata? É que o doutor falou-me no cancro da próstata, eu tenho aqui também alguns na próstata, tenho aqui alguns dados. Mas há aí uns assuntos tabus que eu acho que o urologista também trata, não é? O urologista tem, portanto, as pessoas quando falam de urologia ou quando pensam em urologia, pensam sempre quase na próstata. Mas não é só a próstata, o urologista tem um conjunto de órgãos que trata, que é os rins, a bexiga, a próstata, a uretra, pronto, o pênis, portanto, a parte do escroto, dos testículos, pronto, é um englobar de imensas coisas. E depois, pronto, um dos temas que parece sempre muito mais, e que está ligado com a próstata, pronto, e que as pessoas ligam muito com a próstata, é, como eu costumo dizer, é verdade, porque muitas vezes existem problemas da próstata que podem dar isso, mas muitas outras vezes não tem nada a ver e as pessoas vêm preocupadas com também, vêm muito preocupadas com a próstata e às vezes tem a ver com, por exemplo, doenças cardiovasculares, que não tem nada a ver com a situação que lhes aconteceu e que muitas vezes tem que se investigar, ou a parte psicológica, que é muito, pronto, é mesmo assim, pronto, eu penso que o que está na cabeça do Laurentino é a parte da disfunção erétil, porque para os homens é um tema, enfim, pesado, de todos os pontos de vista. Já agora, eu costumo dizer, é uma frase que eu uso muito nas consultas, quando é a parte psicológica, quando a gente finalmente chegamos à conclusão, depois de exames, que realmente é uma parte psicológica, porque é muito Fisicamente o importante. doente está bem, não é? Ou seja, que Exatamente. fisicamente vocês não encontram nada e, portanto, Faz-se um eh, conjunto de exames e temos depois, no fundo, eu tenho infelizmente a dar-lhe a má notícia que o senhor fisicamente está bem. Pronto. Ah, no fundo é desconstruir uma ideia que a pessoa tem, eu tenho um problema físico e portanto por isso é que eu estou assim. É verdade às vezes, outras vezes não. E portanto são problemas claro, psicológicos. E brincando um bocadinho com o tema, eu costumo dizer que quando a cabeça de cima não funciona, o resto também não. Nada funciona exatamente. porque a pessoa está preocupada, está. Sei lá, por exemplo, há pessoas que fazem, por exemplo, medicação antidepressiva. Pronto, a medicação antidepressiva é uma medicação que altera tudo, não é? Quer dizer que a pessoa fica. Já se a doença altera e depois a seguir a medicação antidepressiva vai também fazer uma alteração cerebral e a pessoa perde a vontade. E quando não há vontade, pronto, não se consegue fazer nada, não. Exatamente. Ó doutor, e conte-me uma coisa. Você sabe que eu trabalho na área da informação médica, portanto lido com médicos diariamente e vários todos os dias. E lembro-me quando surgiu o comprimidinho azul, não é? Uh, Acho que toda a gente sabe o que é o comprimidinho azul. Havia um bocadinho aquele estigma de ir à farmácia e pedir, e até na altura, às vezes, e lá está, as mulheres são nossas aliadas, era às vezes a mulher que ia comprar para o homem, porque um homem que é um um bicho homem, viril, não é? Ter que assumir perante alguém que estava a precisar do comprimidinho azul era uma chatice. Ou então, e eu lembro-me de haver histórias no início, quando ele surgiu, que havia pessoas que iam à farmácia comprar, mas não era para ele, era para o primo, o era amigo. para o amigo. Ai, o meu amigo pediu-me para passar aqui para comprar. Isso ainda está muito latente. Qual é a sua opinião? Eu penso que não, pronto, já acabou. Foi uma coisa que aconteceu muito no princípio, era um horror, não é? Pronto, era feio. Era um drama, pronto. Agora eu penso que não, que está mais diluído, pronto, as pessoas já vão mais à farmácia sem grandes problemas, e portanto pedem a medicação. Penso que isso acabou, o drama de não poder ir buscar a medicação porque era feio, penso que isso acabou. Já é hoje em dia, não quer dizer que não exista, pronto, isto é como tudo, continuam sempre, como irá sempre a existir pessoas que têm esse problema, mas hoje em dia não, tornou-se um Portanto, ato muito considera que mais, está mais banalizada a utilização, não é? Até porque depois muito mais. surgiram outras substâncias além Há outras dessa do medicações. comprimidinho azul, portanto, e lá está, o hábito vai fazendo com que as coisas se normalizem, não é? Às É, vezes também para o mal, não é o caso, mas
mas às vezes também para o mal. Muito bem. Doutor, se calhar íamos avançando e eu vou deixar aqui também informação para as pessoas que estão a acompanhar-nos, que se quiserem colocar uma pergunta específica, só brincando aqui a Isabel faz-nos aqui o comentário de quando o marido, não sei se o doutor viu, quando o marido vai ao gabinete médico e não é da sua iniciativa, portanto a ideia é passe-me aí um paracetamol que eu vou-me embora. Ah, ah, quer dizer, no caso, o caso específico não aconteceu, e na prática ele, como é que é dizer, ele por acaso, até o caso em questão em específico, até a senhora tinha uma certa razão. Aliás, eu já em várias consultas, às vezes eu digo aos senhores quando estão os dois, e em tipo de brincadeira, não é? Digo-lhe assim, olha, por acaso tenho pena, mas a senhora, a sua esposa, tem razão. Uh, Desculpe lá, mas. E A muitas gente vezes elas têm. encontramos aqui qualquer coisa, não é? Não, quer dizer, ela tem razão, por exemplo, no caso, ele tinha 45 anos e tinha um familiar que tinha tido um cancro da próstata. Ok. Ok? Pronto. E isso faz sentido num familiar com cancro da próstata, faz sentido que a pessoa comece mais cedo a Mais fazer o cedo a procurar, PSA, não é? pronto, que é a análise. No caso do cancro da próstata. Doutor, não revela ainda que eu tenho essas perguntas para lhe fazer. Não revela, Ok, não revela, ok, não revela. Vamos desculpe. manter aqui o suspense. Bom dia, Alex. Bom dia, Aline. Bom dia, Isabel. Bom dia. Bom dia, bom dia, Diego. Bom dia, ECS. Não sei quem é. Bom dia, Filomena. Bom dia, Filipe. Bom, já estamos aqui uns quantos. Vamos então avançando. Então, doutor, vamos entrar propriamente aqui na nossa conversa. Diga-me uma coisa, na sua opinião, o que é que faz com que o homem demore tanto tempo a ir até ao urologista? No fundo, é um problema de mitos. Portanto, ou seja, o homem, quando vai ao médico, para começar, logo a primeira fase é ir ao médico, todos os homens, todos é uma coisa forte, mas a grande maioria dos homens não gosta de ir ao médico. Há bocado dissemos que é o problema da virilidade, eu sou uma pessoa forte, eu sou homem, eu não choro, sei lá, todas essas coisas que existem à volta da cabeça do homem, não é? Pronto, é quase eu sou fraco em lá ir. Depois, o homem também é sempre, eu faço desporto, quem faz ou quem não faz, eu não gosto de ir ao médico. Pronto. Depois, em relação ao urologista, tem o problema que é, acha que se for operado ou se fizer alguma medicação ou qualquer coisa que vai lhe acontecer, que vai ter, pensam logo na disfunção erétil. Mexe na É sua mesmo assim. virilidade, não é? É, Mexe na sua virilidade. é. E qual é que o doutor acha que é o maior mito sobre a saúde do homem? E diria que aquela coisa que o doutor se calhar ouve todos os dias. É assim, os homens têm uns quantos problemas de mitos, pronto. Um deles é esse que eu tinha acabado de dizer, portanto eu vou lá e E vai-me ele vai-me dizer, acontecer. vai-me acontecer, já aconteceu ao meu pai, ao meu avô, ao tio, ao meu amigo, pronto, isso tudo, essa informação vem, que infelizmente nem sempre é verdade, ou seja, uma coisa que acontece também é, as pessoas adoram ter uma razão para o que lhes aconteceu e, portanto, é fácil. Está ali um acontecimento e esse acontecimento passou a ser a razão do que lhe aconteceu. Não quer dizer que muitas vezes não seja verdade, mas outras vezes não. Ou seja, não foi aquele facto que depois despoltou o problema dele da disfunção erétil. É uma coisa muitas vezes que já tinham, que já não queriam sequer admitir a eles mesmos, ou seja, a disfunção erétil é dramático porque a pessoa tem que admitir a si mesma que a coisa não funciona. Pronto. E muitas vezes não funciona e quando de repente é operado, agora foi por causa da operação, estás a ver. Pronto. E é claro que a Pois. mulher sabe perfeitamente que ele está a mentir, mas muitas vezes para ser simpática também assume que tudo bem, foi a operação. Portanto, há aqui imensos problemas que estão por trás de uma temática que é difícil o homem assumir. Doutor, temos já aqui uma questão colocada pela Isabel, mas eu antes disso fechava aqui este bloco de perguntas com mais ou menos em que idade é que o doutor aconselharia um homem saudável a fazer a primeira consulta de urologia?
Pronto, a idade que sem patologias nenhumas, sem queixas, sem nada, será entre os 45 e os 50 anos, é a grande situação de ir ao urologista para fazer um check-up. Pronto, porque é aí que tem que fazer o PSA, que é a tal análise que há bocado já falámos, que é uma análise que é específica da próstata. Portanto, o PSA quer dizer antigênio específico da próstata, não é cancro, ok? É outra coisa que depois também é logo problemático, porque as pessoas têm todos os medos, pronto, é uma coisa que se fala muito, mas pronto, é os medos. O medo, e então vem o medo, o PSA é específico da próstata e, portanto, está aumentado em 3 situações: cancro, inflamação e aumento da próstata, que é uma coisa que é normal no envelhecimento. Portanto, ou seja, quando nós envelhecemos, todos nós, a próstata vai aumentando também. Não quer dizer que isso seja mau, pode ser ou não, porque mesmo próstatas pequenas têm, portanto, doença e também podem dar problemas. Portanto, essa coisa que só a próstata grande é que é problemática, não é verdade. Em relação a estas situações de doença prostática a seguir, é muito importante, portanto, fazer um despiste na família, porque nem sempre as pessoas muitas vezes não sabem, ou às vezes são as mulheres que trazem a história e já agora, falando nas mulheres e que estão aqui bastante presentes, há uma coisa giríssima na consulta que é a mulher e o marido senta-se, ele está silencioso, não diz uma palavra e ela diz tudo. E ela conta a história clínica dele. E eu faço as perguntas à mulher, a mulher responde e ele está calado. E ele não diz uma palavra. Isto acontece N vezes. Não vos passa para a cabeça. Pronto, é Isso é uma coisa. engraçado, isso é engraçado. Isso é engraçado porque dá a entender que o homem se sente completamente vulnerável perante essa situação, não é? E É, daí talvez ficar um pouco sem palavras, porque é muito fácil nós falarmos das doenças dos outros, é muito fácil nós falarmos sobre os outros, mas quando nos toca a nós, doutor, e quando toca aquela parte, é sempre um pouco complicado. E então, pegava aqui na primeira pergunta que a Isabel colocou: a disfunção erétil tem vindo a aparecer cada vez mais precoce? Ou, portanto, ou o doutor não tem essa percepção? Isto é uma afirmação que ela faz sim, é e que, uma pergunta barra afirmação. É verdade, cada vez aparece mais. Uma das coisas que acontece é, porque as pessoas ligam sempre à disfunção erétil à próstata, é um mito urbano, não é verdade. Pronto, há imensas mais patologias por trás. E tem que se fazer um despiste. Pronto. Uma das coisas que é obrigatório no urologista quando um jovem chega, portanto, estamos a falar um jovem dos 30, 40, 45, portanto, uma faixa etária logo abaixo, pronto, ou seja, entre os 40 e os 30 anos. Por exemplo, uma das coisas que tem que se ir à procura é uma doença cardiovascular, ou seja, que está interligada. Porque na disfunção erétil fundamentalmente tem a ver com sangue, portanto, com o bombear de sangue, com artérias, com veias, e portanto, ao acontecer isso, portanto, ao haver esse bombear para dentro do pênis, do sangue, e depois haver a ereção e as veias fazem a sua função, no fundo aquilo é o aparelho circulatório que está a funcionar. E se houver doença cardiovascular, muitas vezes isto é o primeiro sinal de doença cardiovascular no homem, é a disfunção erétil. doutor, e principalmente aterosclerótica, certo? Sim, sim, Cardiovascular, mas aterosclerótica, não é? Porque estamos aterosclerótica, a mais falar. porque no fundo acaba por ser, nós estamos sempre a pensar ou aterosclerótica ou hipertensiva também. É outra também, porque a aterosclerótica é uma que é as válvulas que estão variadas. Depois também portanto, a lesão das válvulas. Outra situação é a diminuição do calibre. Pronto. Outra coisa que também Exatamente. acontece é na parte vascular, é uma alteração da Doutor, parte. falando assim num português mais A gente, arcaico, os o médicos, entupimento das veias, não é? E das artérias, só para que as pessoas exatamente. também, porque as pessoas também percebam um bocadinho que às vezes Peço, para nós é fácil. desculpa porque os médicos, quando se entusiasmam a falar, são uma coisa terrível porque começam a usar palavrões. Eu costumo dizer que é um medicalês. Portanto, não deixamos de falar português, passamos a falar medicalês. Eu peço que cada vez que eu me entusiasmo muito, comece-me calma e eu volto outra vez à base. Outra coisa que também Portanto, às acontece nessas vezes situações é. dizia o doutor que quando as pessoas
manifestam também esse problema da disfunção erétil, muitas das vezes podem ter também já as veias e artérias, não é? Mas vamos falar assim, que às vezes as pessoas percebam melhor, as veias e artérias um pouco entupidas e daí poderem vir a ter, por exemplo, um infarto, que é uma das coisas que pode acontecer se nós Exato. entupirmos, vamos continuar a Correto. falar assim, se entupirmos uma das veias que alimenta o coração, que são as coronárias, que isto Os se calhar as coronários. pessoas já ouviram falar, e como o senhor dizia, e muito bem, pode ser um alerta, não é? Olha, cuidado, se isto está a acontecer, cá em baixo, não é? Lá em cima, cá em baixo pode tirar o prazer, lá em cima pode tirar a vida, não é? Exatamente. Muito Correto. bem. Corretíssimo. Muito bem, Sr. Doutor. Então, vamos entrar no assunto que para uns é tabu, para outros tem interesse, não é? Que é a disfunção erétil. Diga-me uma coisa, Sr. Doutor. A perda de ereção faz parte do envelhecimento ou devemos sempre investigar? Não, não, faz parte do envelhecimento. É uma coisa que ahm, tem a ver com, no fundo, nós enquanto envelhecemos, todo o nosso organismo vai funcionando pior, pronto, e esse funcionamento vai diminuindo e, portanto, a partir de uma certa idade, não quer dizer que nós não olhemos para a situação como uma alteração e que devemos medicar a pessoa, no fundo, para ajudar ao problema, mas no fundo não é bem um problema, é mais um problema em que a pessoa tem muita idade. Eu tenho doentes com 80 anos que chegam e dizem que estão com disfunção erétil e que acabam de fazer, que estão muito preocupados. Porque hoje em dia também chegámos ao outro extremo, não é? Que está, a sociedade, infelizmente, estamos muito numa de extremos e a pessoa aos 80 anos, hoje em dia, como estão bem, não é? Como estão muito bem, acham que é como se tivessem 18 e então vêm preocupadíssimos porque aconteceu-lhes aquilo aos 80 anos. Eu tenho que explicar que não é propriamente uma doença e que é, aos 80 anos é relativamente frequente haver uma disfunção erétil, porque ele também já tem N outros problemas habitualmente que é um envelhecimento e faz parte. Aí, no fundo, temos que o ajudar para ver se conseguimos fazer qualquer coisa pela pessoa, porque uma, passa a expressão, uma queixa e nós vamos ajudar o doente. Mas na prática não há propriamente uma doença ao contrário dos mais jovens, não é? Que aí é mais complexo, não é? Podemos ter que ter atitudes muito mais, passa a expressão, agressivas ou invasivas no doente, enquanto que aos 80 anos depois começa a fazer pouco sentido. Claro. Doutor, eu não sei se já ouviu esta, mas eu já tive conversas destas. A maioria dos médicos que eu visito diariamente são médicos de família, portanto apanham de tudo um pouco, não é? E Muito importante, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam. eu diria que é uma base, não é? Uma base que depois pode ajudar tudo o resto. Não, não, fundamental. Sem dúvida. E então há alguns, já me contaram, não é? Assim, às vezes aqueles casais assim mais velhotes, e o médico, e dizem ao médico, ou melhor, quando o médico pergunta, então, ó Sr. Manel, como é que você ainda tem, ainda pensa nisso? E alguns dizem assim, doutor, eu pensar, penso, o problema é o resto. Não sei se já lhe aconteceu, como o doutor acabou de falar, neste pessoal que pronto, com mais idade ainda tem aquela ideia, ainda criam. Não sei também se. Eu tenho já aqui uma pergunta que já nos chegou aqui de uma das pessoas que está aqui connosco, já a vou colocar, Pedro, só um momento. Mas se ainda se lhe aparecem também, esta é uma extra, se lhe aparecem pessoas que assim com umas idades já bastante mais elevadas, também a pedir os comprimidinhos para a coisa ainda funcionar. Perfeitamente, isso é frequente. Muito frequente. É? Muito, muito. Portanto, pode já Às não vezes, haver. muitas Diga, vezes diga. elas, desculpa interrompê-lo, muitas vezes as mulheres até não estão muito apelativas, porque depois, a partir de uma certa idade, também começam a haver problemas ginecológicos a Claro. nível da mulher, e portanto, As depois também há uma situação em lubrificações, que tudo isso. Sim. é N problemas, não é? Portanto, a próprio envelhecimento também. No fundo, as pessoas querem, aos 80 anos, estarem como tivessem 15, não é? Ou 16, ou 20, ou, pronto, e portanto, mas como eu costumo dizer, não dá, não é possível. Claro. É aquela idade, e nós Doutor, temos que aceitar a idade. exatamente. Doutor, então o Pedro pergunta-nos aqui: passar muitas horas sentado todos os dias pode prejudicar a fertilidade ou a saúde urológica do homem? Primeira pergunta. Segunda, quais são os principais impactos e quais hábitos ajudam a prevenir esses problemas?
Pronto. São perguntas muito frequentes, portanto, ao parte do o que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde prostática. Pronto, o que eu costumo sempre dizer é que nós somos uno. Portanto, somos todos uma coisa. E especificamente para determinadas áreas, às vezes há uma outra coisa que pode ajudar, mas fundamentalmente são aquelas atitudes que, como eu costumo dizer, as pessoas perguntam. É outra coisa que acontece muito nas consultas: "Ó doutor, então o que é que eu posso comer? Ó doutor, o que é que eu devo fazer?" E às vezes eu, pronto, lá digo, e como agora vou também revelar e dizer algumas coisas, mas na prática todos nós sabemos o que é que devemos fazer. É fazer mas é aquilo que nós não queremos fazer, como eu costumo dizer, que é uma atitude de vida saudável, ou seja, praticar exercício, comer de uma maneira saudável, pronto, e tudo isso nós sabemos o que é que devemos fazer, ou seja, não é quase que preciso ir ao médico e dizer então o que é que tu deves fazer para te estar saudável. Toda a gente sabe aquelas coisas de comum que as pessoas sabem o que é que devem fazer, ou seja, devem não se deitar muito tarde, levantar-se cedo, praticar exercício, não comer nem demasia, não comer gorduras, aquelas coisas todas que todos nós sabemos, mas que depois na prática é que é o difícil de fazer. A teoria existe e depois praticá-la, não. Em relação ao sentado, por exemplo, não há, portanto, e mesmo a fertilidade, há quem diga que o aquecimento, portanto, do escroto que faz mal, pronto. É assim, tem que ser uma situação onde já haja normalmente patologia, ok? Para haver um grande impacto na fertilidade. Ou seja, ou é um casal que ou já o homem já tem problemas, ou se o homem não tem problemas, não há grande impacto. Agora, claro, se me disser, mas eu tenho a testosterona baixa e, como tenho uma testosterona baixa, estou aqui com problemas. Portanto, ou seja, quando começamos a acumular problemas, é claro que todos os problemas, tudo o que nós fizermos de mal está errado. Por exemplo, andar de bicicleta faz mal? Não, porque senão eu costumo dizer, ou seja, senão as pessoas que têm, que fossem profissionais Do das ciclismo bicicletas, tinham. não tinham filhos, não era? Por exemplo. Exato. Ora, nós sabemos que isso não acontece, não é? Portanto, são mitos, pronto, são aquelas coisas que vêm muito nas redes sociais e que vai passando. É pá, cuidado, olha aquilo. E as pessoas adoram dizer, olha, cuidado, olha aquilo, e demonstrarem que sabem muito, e normalmente sempre de uma forma negativa, ou seja, a impactar na vida de outra pessoa, proibindo-a de fazer certas coisas porque é muito mau. Tu vê lá, olha que. Pronto. E na prática eu costumo dizer às vezes certas coisas, mas sabes que se isso é mesmo verdade? E a pessoa, não, é verdade. E de convencer, às vezes depois a pessoa que aquilo não é verdade, é extremamente difícil, porque está Pois, arraigado de tal maneira ao seu mito, ao pai que lhe disse, ou ao tio, então, mas o meu tio ia mentir. É pois. claro que não, mas o tio não sabe. E portanto passa uma informação que não está correta. O tio também está a dizer aquilo que alguém lhe disse, não é? E portanto isto vai passando de uns para os outros, não é? Eu acho que esta pergunta que eu lhe vou colocar agora, o doutor já acabou por responder, é quando é que um homem começa quando um homem começa a perder a ereção, isto pode ser um sinal de doença cardiovascular, não é? Sim, verdade. Portanto, o doutor já deu aqui um toquezinho sobre isto, portanto, a parte dos entupimentos e de outras coisas das veias e artérias, e, portanto, há que ter também aqui algum cuidado. Eu passaria para, na sua opinião, doutor, qual é que é a principal causa de disfunção erétil? Será psicológica, será hormonal, vascular, diabetes, ou estilo de vida? É assim, Na sua opinião, o que é que tem mais encontrado depois de fazer a pesquisa, depois de de falar com o seu paciente e de fazer os meios diagnósticos que tem que pedir e qual é a sua conclusão? fundamentalmente há dois grandes grupos de pessoas, não é? Portanto, vamos dividir isto em vários grupos porque são pessoas, é tudo muito diferente. Os muito jovens, que também existem, até aos 30 anos, pronto, ainda estamos a falar de pessoas mais jovens, é quase sempre, com muita exceção, mas quase sempre é psicológico. É a cabeça que não funciona. Ponto. Problemas com a namorada, problemas com stress, trabalho, pronto. Depois, entre os 30 e os 40, a mesma coisa. Ainda continua a ser a parte psicológica que é muito importante. Aí já começa a existir, por exemplo, há pessoas que fazem coisas muito interessantes, como, por exemplo, fazer testosterona porque querem ficar másculos, porque fazem as injeções e pá, eu sou que Faz a tenho. musculação, não é? Pessoal que. Exatamente, isso Sim. faz mal, não faz bem. Peço desculpa a quem gosta muito disso, isso é péssimo,
porque aquilo faz uma coisa que é a nossa testosterona deixa de Deixa funcionar, de ser produzida, não é? Porque ela está em exatamente, excesso no organismo e, portanto, deixa de haver essa necessidade. e ela para, mas nós podemos ter testosteronas muito elevadas que depois têm um impacto negativo no nosso organismo e, portanto, vão dar problemas gravíssimos, como às vezes até câncer do fígado, neoplasias do fígado e outras coisas do estilo, que depois podem ter, pronto, até houve um caso público muito conhecido que fazia injeções, um ator que fazia injeções e que também teve problemas com isso. Teve muito tempo internado e com muitos problemas com isso, porque realmente estão a tomar atitudes que são muito más, porque nós queremos ser o que não somos. Isto é também outra Mas, clássica, não é? Eu quero ser o que eu não sou. Pronto, então vou muitas vezes arranjar maneiras artificiais para chegar lá. Pronto, é difícil, é treinar, ir ao ginásio, pronto, essas coisas, portanto eu vou arranjar um extra. Depois, quando nós vamos evoluindo na idade, fundamentalmente aí começamos mais então com os problemas da testosterona, mas a diminuição da testosterona endógena, pronto, porque no idoso isso também acontece. Depois os problemas vasculares, que são os mais importantes nessa altura. Fundamentalmente tem que se fazer uma investigação nesse sentido, quer cardíaca, quer depois local, pronto, se há alguma coisa a fazer. Há, por exemplo, também fístulas arteriovenosas, ou seja, há uma espécie de uma ruptura, passa a expressão, numa veia, em que a veia drena automaticamente para um sítio que não devia drenar e, portanto, há ereção e a ereção acaba porque o sangue não se mantém lá, porque ele é desviado. E outra situação é todo o ecossistema, pronto, a nível do pênis acaba todo por estar alterado porque há doença vascular, pronto, então aí local, e aí pronto, temos também a agir. A partir daí é fundamentalmente estes grandes problemas dentro da disfunção erétil. Portanto, a próstata até não é propriamente o mais importante, estando muitas vezes correlacionado, porque pela idade existem problemas da próstata a partir dos 50 anos e, portanto, como está dito também que os problemas da próstata têm relação com a disfunção erétil, que é verdade, por exemplo, ou seja, vamos imaginar que uma pessoa tem um cancro da próstata, tem que ser operado e depois fica impotente. Ok, isto é possível acontecer, porquê? Porque existem os nervos eretores que passam ao lado da próstata e ao acontecer isso, e quando se faz a cirurgia, se esses nervos eretores forem lesados, que às vezes acontece, infelizmente, a gente tenta, mas nem sempre se consegue, ou própria, muitas vezes, cirurgia em si faz fibrose, faz umas alterações no local, não é? Portanto, há cicatrização e essa cicatrização é má e, portanto, a partir daí o nervo deixa de funcionar. Pronto, há uma disfunção erétil. Aí é que, por exemplo, há doutor, mesmo uma correlação direta. e também normalmente não estamos a falar, não é? Doente com cancro da próstata, não estamos a falar de doente com 20 anos, não é? Felizmente. Portanto, já de si tem ali Deixei de alguma. ouvir. E agora? Agora sim. Estava eu a dizer, e muitas das vezes a juntar a isso, não estamos a falar de um doente de 20 anos, não é? Estamos a falar de um doente Não. que já de si tem alguma idade, já tem ali 70, alguma. 70. Exatamente, já tem ali per si, pela idade que tem, alguma dificuldade, claro, ali um toquezinho no nervo não vai ajudar, não é? Mas, Não. e já vamos falar sobre isso, sobre a próstata, porque é das coisas que se calhar também mais preocupa o homem. Talvez estes dois, a disfunção erétil e a próstata, pronto. Mas hoje em dia também a medicina evoluiu muito em termos de vários tipos de cirurgia, cada vez menos invasivos, cada vez menos sem abertura, não é? Só, Sim, sim. portanto, que permitem, vamos lá dizer assim, tocar cada vez menos Correto. na parte sexual do doente. Doutor, tenho aqui também. Temos aqui mais uma pergunta. Existe algum benefício no homem em urinar de pé ou sentado? Alguma coisa que possa. Isso Só é se um for velho para não tema. fazer, só se for para não fazer xixi no chão, não é? Que as mulheres. Pronto. Isto é de uma mulher, doutor, isto é de uma mulher. É um velho tema. Para não Pronto. ficar os pinguinhos. Exatamente. É um velho tema. Não há uma grande vantagem numa coisa ou outra. Ou seja, as duas estão corretas, pode-se fazer das duas maneiras, tem a ver com. A mim dá-me mais jeito assim ou dá-me mais jeito assado. É claro que com a idade é mais prático se a pessoa se sentar, pronto, lá está a idade sempre. Uma das coisas que também, como eu costumo dizer, levantar a tampa da sanita,
que é uma coisa que é higiênica, pronto, claro que sim. E a higiene, no fundo, é outra coisa. Já agora posso dar um cheirinho, se alguma vez quiserem falar sobre a saúde urológica das mulheres, também se pode falar, porque também é outro tipo. Boa, boa. Fica já Porque, aí o desafio, doutor. Aceito já o desafio. Até porque, porque, por apesar exemplo, disto ser saúde de homens, doutor, acho que estão cá mais mulheres do que homens. interessante, interessante. Elas querem saber, não são eles. Eles não, lá está, há uma negação. A pessoa Exato, entra é aquilo sempre que em falámos no negação. início, não é? Aquilo que Isso não falámos é no para início. mim. Isso é para os velhotes, isso não é para mim, não é? Pois, como eu costumo dizer, onde lá chegar, espero eu. Pois, Porque depois há toda a evolução natural. Portanto, uma das coisas que os senhores existem, eu pus isso porque as pessoas dizem que nas casas de banho se apanham infecções urinárias. Eu tenho, infelizmente, de informar as senhoras que não é verdade. Nas casas de banho não se apanham infecções urinárias, porque desde que haja um mínimo de higiene, pronto, ou seja, isso não, quer dizer, mesmo naquelas casas de banho extremamente mal higienizadas, é muito complicado haver infecção claro. urinária, não existe, pronto, Até porque as pessoas têm algum cuidado, não é? Mesmo numa casa de banho, claro, não encostar e a infecção em si dá-se lá dentro e não cá fora, e não é? não cá fora. Embora saibamos que, e o Sr. Doutor poderá até dar uma chega já hoje, até para prepararmos uma próxima live, um dos grandes problemas é quando a senhora, vamos dizer assim, aguenta e há aquela aquela ligeira sucção da contração que é para a bexiga não deixar Não sair os esvaziar. pinguinhos, não é? E isto suga tudo aquilo que anda ali à volta, mas por fora, não é? Não sei Exato. se lhe diz Não, não, alguma não. coisa isto. Há várias coisas dentro que têm a ver com mitos, não, é sério. Ou seja, há muitos mitos e que até há atitudes que a mulher toma e que é muito, como eu costumo dizer assim, é uma batalha que eu não quero entrar, ok? Vou ser assim, honesto e sincero. É uma batalha que eu não quero entrar. Eu explico, dou a minha informação e depois a pessoa sai do consultório e eu tenho a certeza absoluta que não vai acreditar em quase nada do que eu disser. Porque é assim, aquilo está tão arraigado. Foi a mãe, a avó, a tia, todo o ecossistema feminino que passa aquela informação. Tu não faças isso, sou eu médico que vou ser capaz de destruir este mito urbano. Muito difícil. Não quer dizer que com o tempo que as coisas não consigam ir lá, mas é complicado. Porque na prática, a mulher quando urina, a urina sai. Não é? Portanto, ao sair, empurra tudo o que está lá. E, portanto, como tal, não é possível entrar nada nessa altura. Como disse muito bem, tem a ver com isso. E quando, por exemplo, a pessoa também vai muitas vezes, eu vou agora aqui à casa de banho para não ir ali. Não faz bem, porque está a alterar, no fundo, um equilíbrio da micção, que tem uma lógica que é temos de ter um volume X que depois vai esvaziar. Se nós vamos urinar com pouca quantidade, vamos começar a habituar a nossa bexiga e o nosso cérebro a uma atitude diferente, que é eu vou urinar quando tenho pouco xixi. E, portanto, começamos a arranjar aquela situação que muita gente vê, que tem a ver muitas vezes com certas atitudes, que é as senhoras urinam muitas vezes, até mais vezes que os homens. Uma das razões é esta, que é o cérebro habitua-se e começa a alterar a sua lógica. E depois, às vezes, até quase conseguem nascer doenças a partir daí. Mas isso é um tema para Claro, outras vidas, para outras alturas, e continuamos na próstata. A próstata, exatamente. o que eu lhe posso dizer é que, no fundo, há três grandes grupos de doenças. Pronto. Uma é a inflamação e infecção, pronto. A outra é o crescimento da próstata, a doença benigna, que toda a gente estou a falar por aí, que é um tema muito banal, que é a hipertrofia benigna prostática, pronto. Que é um tema que é anatomopatológico, ou seja, aquilo é um diagnóstico de anatomia patológica que define a alteração das células da próstata, que tem a ver com a idade, pronto. Não quer dizer que exista doença, quer dizer só que existe alteração histológica da próstata. E a outra coisa que é o cancro, pronto, que isso é definido. E quando eu digo cancro é sempre maligno, que é uma coisa que também no nosso medicalês as pessoas, mas um cancro, isso é benigno ou maligno? É logo muitas vezes o que os doentes perguntam. O cancro é maligno, ponto, por definição. Quando nós falamos em tumor, é que pode ser benigno ou maligno. São duas coisas, no fundo são dois termos que as pessoas muitas vezes misturam, mas na realidade as definições são estas. Pronto. Não quer dizer que tenha mal, mas pronto, acho que é importante as pessoas
saberem as definições e utilizar corretamente, porque depois, quando passam a informação, é muito importante. E os homens, por exemplo, quando vêm, nós perguntamos qual foi a operação que fez, e que não tem nada a ver uma cirurgia contra o cancro, não é? Que é uma cirurgia que potencialmente é muito agressiva, com uma cirurgia de uma doença benigna, que é a hipertrofia benigna prostática, que é uma doença que não dá impotência, não dá, praticamente não dá incontinência, portanto é muito mais leve, é muito menos problemática, não é? É uma doença que se trata facilmente, enquanto no cancro não. Pegando ainda no cancro, o que eu lhe posso dizer, e nós os dois até já falámos nisso aqui há umas semanas, não muitas, que é o tempo. O tempo é fundamental. Ou seja, se você chegar ao médico cedo, você pode ser tratado cedo. Se você chegar ao médico tarde, vai ser muito mais complicado. E, por exemplo, o medo que as pessoas têm das tais impotências que nós falamos, por exemplo, nós hoje em dia Atrasa a temos chegada, técnicas. não é? Pode atrasar a chegada ao médico, não é? Exatamente. Mas Nós hoje não em dia. atrasa, mas há algo que é importante, mas não atrasa a progressão da doença, não é? Não, 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 Esse é que é não. o problema, ou seja, as Essa pessoas acham que continua. se não forem ao médico não têm nada. Se o médico não diagnosticar, eu não tenho nada. Pois, mas o problema é que a doença continua a crescer, não é? Se calhar o Ela doutor está lá. encontra muitas vezes isto, não é? Sim, 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 sim. O motivo de não vir ao médico são imensos, não é? Portanto, os médicos, já agora dizendo um bocadinho mal dos médicos, os médicos são terríveis, não é? E eu sei que nós somos terríveis, porque nós fazemos coisas que depois não são agradáveis. Mas eu agora, repetindo outra vez aquela bela frase, que é: as crianças fazem o que lhes apetecem, os adultos fazem o que tem que ser feito. E isso é Exatamente. muito importante para tudo, não é? Em relação ao tempo, por exemplo, se a pessoa chega ao médico, nós podemos fazer terapêuticas não invasivas, ok? Nem cirurgia, ok? Onde o risco da impotência é praticamente zero e nem acontece nada. Por exemplo, vou dar aqui um Lamiré, que é uma terapêutica que existe há relativamente pouco tempo, que é uma coisa chamada Focal One, que é uma terapêutica que é minimamente invasiva, não abre nada, não faz nada e trata o cancro. E não dá impotência. E não dá incontinência. Portanto, é quase milagroso, porque nós, não tem nada a ver com milagres, mas pronto, mas que o homem associa o cancro à impotência e à incontinência, isso será verdade percentualmente na cirurgia, porque existe uma percentagem de doentes que ficam e outros que não ficam, ou que têm, portanto, também alternativas e nós ajudamos. Pronto, existe um conjunto de coisas que se pode fazer no pós-operatório para a pessoa manter a sua masculinidade e a incontinência, que é outra coisa também muito complicada, porque a incontinência é uma coisa que as pessoas falam muito da impotência, mas a incontinência é dramática para depois quem a tem, porque depois a pessoa vive com fraldas. Se a masculinidade é disfunção erétil da fralda, eu não sei o que é pior. Eu acho que é a fralda, que é muito mais dramático. Mas pronto, voltando à parte boa, nós temos o Focal One, que é uma terapêutica excelente e que a gente consegue, não tratando o doente, curando o doente, e o doente não tem, portanto, efeitos secundários gravosos, muito gravosos mesmo em certas situações. Portanto, é que isto que vai dar a diferença total entre curar sem efeitos secundários e curar com muitos efeitos secundários. Aqui o tempo é essencial, porque se a pessoa quando chega ao médico tem uma Portanto, doença muito o tempo localizada. de chegada ao médico, não é? Portanto, A desde o primeira momento em que é. consulta, Exatamente. a análise, Desde o o momento em que risco, começam a aparecer, se calhar, alguns sintomas ou suspeitas, até chegar ao médico, isso faz toda a diferença, não é? Quer dizer, faz toda a diferença. se calhar quando começam a aparecer alguns sinais e sintomas, se calhar a Já coisa é tarde. já não vai no melhor tempo, não é? O problema todo é Doutor, que diga-nos aqui para as pessoas também terem uma noção, ouve-se muito falar de próstata, próstata, próstata. Para que é que serve a próstata? ah, pronto, a próstata serve para uma coisa que E é a já produção. agora as mulheres não têm, pois não? É só para Não, confirmar. não, não. É que a Ruef e o Hermano José, não sei se se lembra, fizeram sketches há muitos anos atrás que ela estava grávida e dizia: Ai, o meu médico disse-me que é da minha próstata, e ela estava grávida. E então houve ali assim uma brincadeira. Há As cerca de mulheres tempo. não Não, têm, não é? Não não, precisam não tem. disso. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Pronto, é mesmo um órgão que elas não têm e, portanto, na evolução, pronto,
Elas têm um órgão que depois existe nelas, mas que inicialmente estava. Porque nós começamos, somos todos iguais. Somos Idênticos, sim. todos completamente. Depois há a diferenciação e, Exatamente. e Nós geram. somos, nós somos XY, elas são XX e depois, a seguir, quando as hormonas começam a funcionar, há essa diferenciação e tornamos-nos em homens biológicos. Pronto. E temos as diferenças todas, graças a Deus, que temos essas diferenças. O que acontece na situação da. Agora perdi-me, peço desculpa. Era para que é que serve a próstata? Para Porque que é serve a que. próstata? A próstata Sim. serve fundamentalmente para uma coisa, que é a produção de líquido seminal. Ou seja, o líquido seminal é constituído fundamentalmente por espermatozoides, que é sempre o que o homem pensa, não é? Pronto. Mas há uma coisa muito importante que é o líquido Mas que esses seminal. até nem são produzidos ali, são produzidos um Não, bocadinho lá mais atrás, não é? exatamente, lá mais atrás, nos testículos, que depois são armazenados no epidídimo, pronto, que é um outro órgãozinho que há logo ali ao pé do testículo, que depois a seguir vão por um canal, que é o canal de frente, que vai dar imensas voltas, pronto, imensas voltinhas, vai até às vesículas seminais, onde ali ficam ali depositados, é um depósito, e que depois vai aí nesse depósito também juntar-se os espermatozoides, pronto, vai-se tudo ali juntar, e vai-se juntar o líquido que é produzido pela próstata, que é um líquido que, no fundo, vai mantendo os espermatozoides vivos, Vivos. e depois a seguir, que eles são milhões e milhões e milhões, não é? E depois, quando se dá a ejaculação, é este líquido que é a mistura do líquido prostático com o líquido que vem do testículo, não é? Pronto, que depois sai. Uma das coisas que também é complicado às vezes explicar aos homens é quando há cirurgias ou quando há terapêutica médica também, ou quando nós mexemos na próstata por alguma razão, vai haver uma alteração do líquido seminal e vai diminuir a quantidade. Pronto, e às vezes, isso do ponto de vista psicológico, o homem fica muito perturbado porque já não é homem. Aquilo já não acontece. E, portanto, mas eu costumo dizer, às vezes também vêm idosos queixarem-se que já não têm líquido ou têm muito pouco líquido na ejaculação e eu digo-lhes, olha, mas o senhor tem 70, 80, não conseguimos alterar, quer dizer, é assim, é da idade e vai diminuindo, vai tudo diminuindo, o nosso metabolismo vai baixando e, portanto, como vai baixando, deixa de produzir coisas que, no fundo, não são essenciais. Aos 80 anos, ter filhos, enfim, é um Exatamente. momento, não é? E há inclusive um tipo de medicação, não é? Que se faz para a Sim, hiperplasividade da próstata que pode também aumentar essa possibilidade de deixar de deitar a líquido e aquilo faz assim uma certa confusão aos homens, não é? é muita, Principalmente aos muita. homens, que a mulher nem quer saber, digo eu, Não, ou não, pelo menos a não, maioria. normalmente não. Mas Tenho um os homens caso, acham ali uma perda de virilidade, não é? Se aquilo ficar diferente do habitual, não é? é o Isto não é. normal. É o problema do não normal. A pessoa acha que aquilo é normal e diz que estou doente. Isto não acontece, é porque estou doente. Ok, nem Pois. tudo que não é alterações não é doença. Não é? Exatamente. Doutor, diga-me outra coisa, ainda antes de entrarmos aí no cancro da próstata, em concreto, todos os homens vão ter um aumento da próstata? Sim, uns mais, outros menos. Tudo aumenta. Pronto, a próstata vai sempre aumentando. Uns podem ter próstatas extremamente volumosas, outros podem ter próstatas até relativamente pequenas, não muito grandes, mas a sua função também altera, ou seja, por exemplo, podem existir situações de fibrose, por exemplo, e essa fibrose vai fazer com que haja um mau funcionamento da próstata e, por exemplo, a pessoa começa com dificuldades em urinar. É outra coisa que também é problemático definir o que é urinar, porque há muitos idosos que dizem assim, eu urino muitas vezes, estou ótimo. Eu estou a urinar muitas vezes, estou ótimo. E eu costumo, não, desculpe, mas não está. Porque não é normal urinar tantas vezes ou ir à casa de banho à noite tantas vezes para ir urinar, que é outro sinal de alerta, e que nós devemos ir investigar. É claro que se me disser num homem de 80 anos levantar uma vez por noite à casa de banho, é perfeitamente normal. Aliás, como numa mulher, somos iguais. As senhoras, a partir de uma determinada idade, eu peço desculpa, as senhoras não têm idade, mas pronto, a partir de uma certa idade, as senhoras têm este problema também, que não tem a ver com a próstata, também se levantam uma vez à noite para irem urinar. Faz parte da fisiologia Pois. da idade. Diga-me uma coisa, doutor, há algo que
talvez mexa um bocadinho ainda com a virilidade do homem, ainda se faz toque retal na consulta de urologia? Cada vez menos. É um ato que diminuiu brutalmente. Antigamente era absolutamente essencial. Hoje em dia é uma coisa que é pouco feita, ou é feita em certas situações. Por exemplo, no homem saudável que vai lá para a primeira vez, eu não faço. Não acho que vou ganhar nada com isso. E muitas vezes faço sempre, posso, ou sempre não, posso ter que fazer numa segunda consulta. Isso aí já começamos depois a ter outro tipo de atitude. Porque hoje em dia com o PSA é uma análise que é essencial. PSA é história. Se o PSA estiver abaixo de um certo número de parâmetros, nós não, está tão saudável como eu costumo dizer que a probabilidade de existir cancro ou de existir qualquer coisa é tão pouco provável que nós não fazemos nada porque, olha, venha cá daqui a um ano ou venha cá daqui a 2 anos porque o seu PSA está tão bom, tão bom, tão bom que não precisa mais nada. Eu acho que esta informação, ao contrário do que as pessoas pensam, é fantástica porque descansa e a pessoa sabe que probabilisticamente durante 1 ou 2 anos não pode ter cancro. Ou tudo pode acontecer na vida, nós sabemos, não é? Escorregar e bater com a cabeça e morrer ali daqui a 10 minutos. Mas probabilisticamente isto não acontece. E no cancro da próstata, e nós sabemos muito bem que com valores certos de PSA, que a probabilidade da pessoa ter cancro praticamente não existe. Portanto, eu digo, olha, não se descanse, não pense mais nisto. Venha cá daqui a um ano para a gente fazermos outro PSA. E se o PSA continuar assim, a pessoa sabe que é saudável. Eu acho que isso é mais importante do que viver na ignorância. Mas às vezes as pessoas preferem viver na ignorância do que saber. Porque acham, lá está, acham que se eu não souber, se não for diagnosticado, eu não tenho. E o problema é que É. depois, conforme o doutor dizia, faz diferença a altura em que se chega ao médico, não é? Muita diferença. Nessa altura é Pois, que depois choram às vezes alguns deles e depois é dramático, não é? Porque depois a seguir, e agora, doutor? Pois agora. Agora, olha, temos estas hipóteses, aquelas, não é? E aí já é muito complicado quando se chega muito tarde. Muito complicado mesmo. temos aqui um bom exemplo também da Isabel de sucesso. Diz: o meu pai estava com incontinência, acabou por algalear durante um ano. Surgiu um tumor na próstata, fez orquiectomia e radioterapia e está uma máquina. Pois, de qualquer maneira, lá está, quer dizer, foi uma ida um pouco tardia. Esperemos que a terapêutica e que o que foi feito tenha resolvido a situação, mas foi deixar mesmo chegar ao limite do limite do limite, ou seja, a incontinência urinária também é um tema que enquadra com este, ou seja, muitas vezes o que acontece é que o homem tem a próstata tão obstruída, ou portanto, o esvaziamento está tão obstruído que a urina sai mesmo quando ele não quer. Ou seja, o peso da bexiga é tal que vai caindo gotinhas e quando, por exemplo, tem vontade, o colo da bexiga abre e a urina começa a cair antes de tudo, a caminho da casa de banho. E muitas vezes isso não é uma deficiência do esfíncter, que é, no fundo, muitas vezes uma das causas em relação ao homem. Outras patologias, não vale a pena agora entrarmos, mas é, na realidade, um problema da próstata que dá incontinência. As pessoas julgam que dá só retenção, mas não, dá incontinência também muito, vai-se muitas vezes à casa de banho. Portanto, há assim muita coisa que acontece nesta situação e realmente é muito dramático chegar a esse ponto, ou seja, chegar ao ponto de ter que ser avaliado e que depois tem que ir fazer radioterapia, que tem muito mais efeitos secundários potenciais tardios, mas às vezes não há outra solução, pronto, e também a idade das pessoas, Claro. nós também, como é que é importante agarrar na idade da pessoa e o que fazer. Uma cirurgia num homem a partir de uma certa idade, os riscos são altíssimos e aí nós andamos para trás e corremos outros riscos, que é nomeadamente a radioterapia, mas que funciona. Aliás, a taxa de cura da radioterapia e da cirurgia é muito semelhante se compararmos no ciclo em que se está a doença, ou seja, os ciclos também são muito importantes, ou seja, a altura em que a doença está, o estadio, e portanto isso aí é importante depois em relação ao tratamento que se vai ser feito. Doutor, outra questão aqui, o doutor já aflorou. Quem tem um pai ou um irmão que tenha tido cancro deve começar em que idade? Ou Mais seja, cedo, deve ir ter com o urologista. Portanto, o no doutor há mínimo pouco aos falou 45 que anos. entre os 45 e os 50, num indivíduo saudável, portanto, alguém que tem história familiar de Antes, cancro.
Qual é que é a idade que o doutor acha que seria adequado? É no mais tardar aos 45 anos. É o mais tardar dos que mais tardar, 45 anos é obrigatório ir. Uma pessoa até pode ir mais cedo porque está preocupado, porque a ansiedade nisto também eu costumo dizer que é uma doença. Pronto, a pessoa está muito preocupada, porque há os muito preocupados e os pouco preocupados. Nós falamos às vezes sempre mais nos não preocupados, mas também existem os preocupados. E esses devem ir, podem ir antes dos 45 anos para fazerem um PSA e ficarem, passa a expressão, mais calmos. Ou seja, perceberem que, apesar do familiar ter, não quer dizer que ele tenha. Isto não é ele no sentido em que se o meu pai tem, eu tenho que ter, ok? É que aumenta a probabilidade de existir cancro, ou seja, é muito mais provável, é 2 a 3 vezes mais provável do que na população em geral. E, portanto, temos que calcular, nada mais. Ok. Doutor, eu fiz uma pequenina pesquisa, portanto, acerca vamos chamar-lhe do cancro da próstata, e é o cancro mais frequente no homem, e é de cerca de 20% do diagnóstico de cancro no homem. Só, à frente dele só tem o cancro no pulmão e o Na coloretal. morte, na morte. Na morte, sim. São cerca de 7.500 novos casos por ano. Não sei se as pessoas tinham esta noção. E isto leva-nos a qualquer coisa como cerca de 2.000 mortes por ano. E eu perguntava-lhe em específico se há algum tipo de sintomas que a mulher, que deva a pessoa estar atenta para vir imediatamente ou o mais rapidamente possível para a consulta. E, infelizmente, não. Ou seja, os sintomas do cancro da próstata são muito semelhantes ao sintoma da hipertrofia prostática. Ou seja, o aumento do volume da próstata que está correlacionado, são duas coisas que estão completamente juntas ou intercaladas ou acontecem na mesma altura, não têm muito a ver uma coisa com a outra. Outra pergunta que os homens perguntam sempre, que é se a minha próstata aumentar, eu vou ter cancro? Não. Portanto, a hipertrofia prostática, a doença benigna, não tem nada a ver com cancro. O cancro é uma doença que é causado fundamentalmente o próprio envelhecimento em si, a testosterona tem aqui alguma culpa nisso, mas o cancro tem a ver com a idade, portanto é a idade que vai fazer a existência do cancro. Está ligada à idade do homem, ponto. Portanto, não há muita coisa a fazer. O que é preciso fazer é vir ao médico, desculpem lá, mas é a única solução, é vir fazer a análise, porque lá está, quando vierem os sintomas, posso partilhar mais uma história. Tenho um colega que apareceu que o primeiro sintoma foi uma metástase da coluna, uma dor na coluna. Foi o primeiro sintoma dele. E uma dor intensa, ciática, isto, aquilo, aquilo outro. Como ele já tinha uma certa idade, pediu-lhe um PSA, ele tinha 400 PSA. Pois. Pronto. Graças a Deus que está vivo, está bem, fez terapêutica, vários tipos de terapêutica, radioterapia, pronto, fez uma hormonoterapia, etc, etc. Está vivo, o que passa a expressão é quase que um milagre, porque o senhor já tem, se não estou em erro, 4 anos de seguimento a ou aquilo tudo que fez. Fiz quimioterapia, pronto, lá está. Começamos a falar outro tipo de linguagem quando chegamos tarde. Não é? Portanto, ou seja, parece que agora metemos aqui uma palavra que antes não existia, mas quando é tarde é necessário fazer, por exemplo, quimioterapia, que é extraordinariamente mais agressivo. Agressivo, não? É agressivo. Claro. Quando E o tem uns doutor há efeitos pouco secundários falou, péssimos. quando o doutor há pouco falou no Fox One, não, eu julgo por acaso fiquei com a ideia que seria quimioterapia, não é então? É Não um é método, quimioterapia. um aparelho, é o É um quê? aparelho, eu explico o que é muito simples. É uma sonda que é colocada intrarretal, ok? Com anestesia, claro. Não comecem a imaginar que nós somos Pois. torturadores, não somos. Tudo o que a gente pudermos para pôr o doente confortável é o que nós fazemos. O Focal One é uma terapêutica que é uma sonda retal que é colocada no bloco, o doente é anestesiado, colocada em posição e a seguir é dada uma fonte de energia, ok, que vai ser direcionada para a próstata, portanto provoca, assim para dar uma ideia para uma coisa que você penso que há muita gente já sabe o que é a litotrícia, por exemplo,
que é também uma fonte de Quebra das energia, pedras, sim. que é para partir pedras, pronto. Do Isto rim, sim. é uma energia, uma onda energética que no fundo dá calor, ok? Que é como que aquilo funciona quando entra dentro do nosso organismo. Ela consegue ser projetada, não fazendo mal ao reto, nem aos tecidos circundantes da próstata. Por isso é que não dá a tal disfunção erétil. E, portanto, essa energia entra pela próstata adentro, é direcionada para o sítio onde está a próstata, portanto, para aquela zona. Portanto, vamos imaginar que ele tem um foco com 20 milímetros e à volta, nós destruímos o foco e à volta do foco para termos segurança. Pronto, os médicos adoram segurança. E então, Ah, portanto, fazemos essa queimadura, pronto, com essa onda, necrose da célula, portanto, matamos tudo ali. Depois, quando se faz uma ressonância magnética, que também foi mais um exame que mudou o paradigma, e nós, juntando com a conversa de há bocado, a ressonância magnética, em caso de suspeita, neste momento é o exame de excelência. Não vale a pena fazer ecografia, não vale a pena fazer toque retal, quando há uma mínima suspeita fazer uma ressonância. Porque a ressonância dá-nos imensa informação, coisa que os outros exames dão-nos pouca informação. Ora, se eu tenho um exame que dá-me imensa informação, para que é que eu vou fazer um exame que a informação é muito pequenina e eu fico sempre na dúvida e depois vou ter que sempre pedir mais um depois exame? acaba por ter que a pedir na mesma, não é? Portanto, Eu vou ter que lá chegar. O toque retal é ligeiramente suspeito. De ressonância. O PSA está um bocadinho alterado. Ressonância. E neste caso, a ressonância veio permitir este tipo de tratamentos, pronto, ou seja, eu consigo dizer onde está o cancro, eu depois faço uma exatamente. biópsia, que são as melhores biópsias que existem, que são as biópsias de fusão, portanto essas biópsias vão fazer um mapping, vão fazer um mapeamento da próstata, e eu sei onde é que está o cancro, porque a anatomia patológica vai-me dizer qual é o sítio onde o cancro existe. E depois a seguir vamos tratar aquele sítio. E portanto, ao tratarmos só aquele sítio, e sabemos que o resto da próstata não tem cancro, nós podemos fazer um tratamento minimamente invasivo, com muito pouca efeitos secundários, e portanto, como tal, é muito interessante, porque não é uma cirurgia que pode ser, hoje em dia, até se utiliza muito o robô, e portanto, que é fantástico, maravilhoso, aquilo é alta tecnologia, mas depois na prática é uma cirurgia. E também tem os seus problemas, como é óbvio, não é? Claro. Que tem que ser feita também, e também tem a sua indicação, e portanto isso é muito importante. Olha, para dar uma ideia assim um bocadinho fora da medida, é como a gente vestirmos ou um fato feito à medida ou um fato comprado com o 33 ou o 34, não é? Ou 40 ou Exatamente. 46. Exatamente. É um número que está mais ou menos adaptado para os homens, mas o fato à medida é aquilo que você precisa. E na Claro. medicina hoje em dia estamos cada vez a fazer mais isso, é fato Isso é à medida. fantástico. Portanto, ou seja, agarrar naquele homem e dizer assim, este homem precisa disto assim, 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 assim. Vamos fazer isto. Não é? E depois, na própria terapêutica, com a informação que nós já cá temos, pronto, também já começa-se a fazer investigação genética no cancro da próstata, que já estamos a começar a utilizar na prática clínica, em que eu sei que o cancro deste homem é potencialmente muito mais agressivo, eu vou ser mais mauzinho, vou ser mais agressivo, para ter mais hipóteses de cura. Neste aqui é menos agressivo, eu posso fazer isto e posso ter um resultado Doutor, melhor. o doutor acabou por dizer agora aí uma coisa que entrou cá aqui numa das perguntas que foram colocadas, que eu não o quis interromper. Mas será que nós andarmos a fazer? Eu percebo o que o doutor disse, atenção, eu só estou aqui a levantar também Força, força. aqui uma Eu não celeuma, tenho, tenho um problema qualquer que eu não estou a ver os comentários, não me estão a aparecer. Eu pois, peço uma desculpa. celeumazinha que é hoje em dia, o doutor sabe isso tão bem, muito melhor do que eu, que existem testes para perceber, em termos genéticos, que nós temos propensão, probabilidade aumentada de ter, não só na próstata, mas numa série de outros sítios. E a pergunta que surgiu aqui é: de que forma o emocional pode estar ligado com o tumor? Ou seja, se eu vou fazer aqueles testes e diz assim, você tem uma probabilidade de ter, se for uma mulher, um cancro da mama, ou um homem também, pode acontecer, mas cancro da mama, você É tem mais uma semelhante. probabilidade de ter. Será que eu não começo a somatizar, que aqui os nossos ouvintes não sabem muito bem o que isto é, mas que é aquela coisa de, quando as pessoas pensam tanto, olha, é aquilo que devíamos fazer para ter sucesso, para ter coisas boas na vida, não é? Pensar nelas e acreditar que elas vão acontecer e elas depois acontecem, não é? Só que isto nas doenças é terrível, Ah, não é? é terrível, é verdade. Pronto, entramos no campo
passa a expressão do cinzento, ou aquelas áreas em que nós não sabemos. Pronto, ou seja, do ponto de vista médico, e falando em provas médicas, exclusivamente médicas, nós não conseguimos ligar ansiedade e problema com cancro. Ok, pronto. Não existe nenhuma prova em que existe. As pessoas ansiosas têm mais cancro que as outras. Quer dizer, não existem esses dados. Porque nós médicos, quando falamos, gostamos de falar com dados por trás. Mas eu acredito um pouco que realmente o que vai acontecer se nós começarmos a ficar demasiado focados e demasiado preocupados com uma situação, já só isto por si, ou seja, esquecendo ainda se a gente vai ter a doença ou não, você vai ficar doente. É uma coisa que eu uso imenso assim, olha, até mesmo no cancro, você tem um cancro, mas não pense muito nisso, porque senão vai ficar pior. E vai ter duas doenças. Vai ter o cancro, porque esse aí não se vai salvar, e ele existe e, portanto, é uma realidade, nós vamos tentar resolver o problema, e estamos cá para isso. Mas se você ficar ansioso, dramaticamente preocupado, a pensar que vai morrer e que vai ser péssimo, só isso é outra doença. E, portanto, automaticamente você vai ficar pior, vai ser péssimo para si. E, portanto, por favor, não fique assim. Pegando no que estava a dizer, é um pouco a mesma coisa. Se ficar ansioso, começar a ficar preocupado e se ficar agarrado àquela ideia que vai ficar doente, não vai ficar doente. Está doente. Porque a doença tem uma definição muito maior e que fala-se hoje também muito da doença mental, e neste momento em que a pessoa fica focada numa coisa que não é real, portanto, ou seja, aquilo são probabilidades, e a probabilidade não é uma coisa real, é uma probabilidade. Isto pode acontecer, pode, mas também pode não acontecer. Portanto, não Claro. vamos ficar focados nisso. O que é bom esse teste? Esse teste é bom que é, eu posso tomar alguma atitude em que eu sei aquilo, ter mais cuidado em ir ao médico, a fazer mais, no caso das mulheres, por exemplo, fazer mais ecografias ou mais ressonâncias magnéticas, para saber se realmente a coisa está a evoluir. Houve uma altura, não é a minha área, mas houve uma altura que até se falou em fazer, e até por figuras públicas que o fizeram, mastectomias bilaterais de pôr prótese a seguir. E, portanto, porque isso são doente, tão alto risco que faz sentido fazer. Não é a minha área, mas aparentemente em algumas situações pode isso acontecer. Mas o mais importante é, ok, eu tenho aqui um problema, o que é que eu posso fazer com ele? Isto é grave, não é? Pronto, então vamos fazer uma coisa, que é mudar o estilo de vida, ok? Por exemplo, a alimentação tem muita importância, que é outra coisa que os portugueses falam muito. Por acaso a nossa alimentação é muito boa, para já dão uma boa informação. A alimentação mediterrânica, clássica, Exatamente. é excelente para o câncer da próstata. Se fizerem isso, porque nós depois temos muita alimentação americana, importada de outros países, os Mas a hambúrgueres, dieta mediterrânica ainda é muito boa, não é? Não só nessa situação. O problema é que se vai perdendo um bocadinho aquele hábito e aquela tradição das nossas coisas, dos azeites, exatamente, é de uma excelente. série. O cancro da próstata, se nós olharmos mais para trás, era menos frequente em Portugal do que agora. A frequência está a aumentar em vez de diminuir. Uma das coisas terá a ver com isto, mudança de hábitos alimentares. Dou um exemplo que um japonês, a alimentação asiática, também é extremamente boa para o cancro da próstata. É má para outras, por exemplo, a nossa é má para o cancro do estômago, e a asiática também é má para o cancro do estômago. Pronto. Têm semelhanças nesse aspecto. São muito diferentes, aparentemente, do ponto de vista de alimentar, mas nestes dois casos acontece isso. São Pois. boas para o cancro da próstata, más para o cancro do estômago. Por exemplo, o que se conhece muito, os enchidos, tudo o que é fumado, Com fumo, faz mal. exatamente, claro. Então, Faz... as coisas, isto as pessoas pensarem um bocadinho, não é? Não estou a falar das coisas já hoje em dia, porque hoje em dia, como o setor deve calcular, para produzir chouriços e presuntos, isso na quantidade que se come hoje em dia, já não dá E é para pior. meter debaixo do fumo, não dá para meter debaixo do fumo e acender a fogueira por baixo e deixar aquilo ir secando, não é? Hoje em dia há métodos que conseguem secar as carnes e que se calhar até acabam por ser piores, já nem sei, mas pelo menos já São não, maus. não mas pelo menos não com aquele fumo de, porque eu ainda me lembro na terra dos meus pais, os meus pais são do norte,
E os meus avós, antigamente, agora já não são vivos, mas faziam fumeiro, portanto, penduravam tudo numa determinada cozinha e ali faziam as refeições, ao lume, punham o pote, faziam a sopa, faziam essas coisas todas e, portanto, todo aquele queimar, não é? Ia secando a carne que estava pendurada em cima. Ó doutor, já me perguntaram aqui duas vezes, a Aline, pronto, queria também saber a sua opinião. No caso do irmão dela, portanto, morreu, tinha 72 anos, pensava que tinha hemorroidas e quando foi a ver já era um cancro avançado. Há alguma relação? Eu sei que são sítios bastante diferentes. Um provoca eventualmente até sangramento, o outro eu acredito que não provoca qualquer tipo de sangramento, ou pelo menos não naquele território. Talvez possa eventualmente. Portanto, há aqui alguma coisa que possa confundir uma coisa com a outra, como aconteceu com o irmão dela? Pronto, é assim. ah, Como é na mesma zona, os doentes muitas vezes confundem. Às vezes há doentes que vêm à urologia porque têm hemorroidas. Pronto. Que não tem nada a ver, não somos nós que tratamos, é os colegas da gastro e da cirurgia geral, e portanto não tem nada a ver connosco. Pronto, é outro órgão, está, Mas está então ali muito juntinho. é comum que o doente Acontece, confunda. confundem, pronto, confundem. Ok. Não tinha Confundem. essa Não. noção. Não tinha essa É noção. estranho. Nós, como estamos, sabe o que é? Nós estamos muito dentro da área de saúde. Estamos tão embebidos dentro da área de saúde que às vezes esquecemos um bocadinho da realidade. E pronto, eu estou muito com os doentes, pronto, mas essa realidade acontece. Há esta mistura de lógicas que as pessoas não sabem, não têm nada que saber, como eu costumo dizer. Há uma coisa que é má, que em Portugal a iliteracia na saúde é fraca, infelizmente. Pois é. No Brasil, por exemplo, no Brasil eu penso também que acontece muito isso, é muito semelhante. Pronto, nós somos muito parecidos. Apesar das pessoas dizerem que não, nós somos muito parecidos. E acho que às vezes as pessoas têm umas atitudes, quanto a mim, muito mazinhas, que não estou nada de acordo, porque nós somos pessoas e depois temos sotaques diferentes, até culturas ligeiramente diferentes, mas nós, os brasileiros, somos mais parecidos do que as pessoas julgam. E às vezes gostam de não o ser, mas somos. Não sei porquê também, mas pronto, são opiniões pessoais. Mas voltando a essas situações, acontece muito e, portanto, o homem acaba sempre por achar que é uma coisa e às vezes não é, é outra. Isso tem que ser investigado sempre, como é óbvio. Ok. Doutor, diga-me outra coisa. Falou-nos há pouco que quando o homem vem cedo, no caso de ter um cancro da próstata, vem cedo, neste momento, portanto, terá uma boa taxa de cura. Neste momento, mais ou menos, um doente que venha atempadamente, a taxa de cura do cancro da próstata situa-se mais ou menos em quanto? 90 e muitos por cento. Ou 90 seja, e é muitos por uma cento. taxa altíssima. Temos cura em tudo. Portanto, eu falei no Focolan, mas também temos outra terapêutica que é a braquiterapia, que é pôr umas sementezinhas de radiação dentro da próstata, que já é mais conhecido e que também pode ter uma excelente taxa de cura. Pronto, depois entramos nas mais clássicas, a cirurgia e a radioterapia, que são as mais clássicas de todas. Mas neste momento as taxas de cura, quando a pessoa chega com um cancro localizado dentro da próstata, sem Sem saída, porque o metástases, problema é a sim. saída, é que é o mau, não é? A saída Como das o caso células do seu colega, não é? Portanto, quando há metástases espalhadas por outros locais, não é? Que provém dali, não é? acabou portanto, a taxa de cura é quase zero. Ou seja, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, Doutor, é ou uma a pessoa. realidade que ele muitas das vezes vai para o osso ou não? O da próstata ou não? Ou É o mais frequente. É o é mais mais frequente de todos. frequente? A metástase é sempre no osso. Quer dizer, não é sempre, mas é quase sempre. O caminho da metástase sai da próstata, vai para os gânglios ali ao pé, na cavidade pélvica, pronto. Aí depois vai para a parte abdominal, vai ali para a zona dos rins, por trás dos rins, há ali uns gânglios, ao pé da aorta e da veia cava, e depois a seguir espalha-se para o osso, sendo que para o osso é o mais frequente. É onde se vê. Pronto, muitas vezes a gente até faz exames a tudo e depois de repente só se vê na metástase óssea. É a única coisa que se consegue Pois. visualizar. Mas nós sabemos que as células passaram por lá, não é? Quer dizer, porque as células são tão pequeninas que os nossos exames nem sempre as veem. Hoje em dia também temos um novo exame que é a PET, que também já é muito conhecida noutros órgãos, mas também na próstata, que também vem mudar um bocadinho as nossas atitudes, ela tem essa facilidade que é marca a célula, porque tem um composto que vai se ligar às células prostáticas e, portanto, tem essa facilidade de ir à procura onde elas estão em quantidade. Pronto. O problema todo
é que isto tem a ver com quantidade, enquanto tivermos uma célula prostática neoplásica, maligna, podemos sempre ter mais. E, portanto, ela pode até ficar ali adormecida, mas ao fim de algum tempo ela pode aparecer. É claro que também o nosso organismo às vezes consegue fazer milagres e nós temos células que também matam o cancro. Nós todos os dias temos células cancerígenas que nos Era aparecem. isso que eu ia dizer, doutor. Assim, nós diariamente, o nosso sistema imunitário, entender que essas células foram más formações de células anteriores, não é? Nós estamos diariamente a matar, não é? A construir e a matar células cancerígenas, que são aquelas células que, ao dividirem-se, dão uma coisa desorganizada, diferente. Mas Exato. nós, isto é engraçado, que pronto, ainda não se conseguiu chegar lá, mas nós podemos curar-nos ou seja, o nosso organismo pode entender Nós que aquilo é curamos. uma célula que está desorganizada, que não pertence ali, que não está adequada, e nós conseguimos destruí-la. Mas, mas Nós fazemos isso. Nós fazemos isso todos os dias isso acontece. As pessoas não pensem muito nisto, porque depois, se a gente pensamos muito, entramos em curto-circuito. Pronto. Isto é o claro, nosso dia a dia. É assim, nós estamos sempre de um lado a falhar e no outro lado a recuperar de um falhanço, pronto, ou de um erro. Pronto. E isto é sempre, 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 sempre. No fundo é o meu eu reconhecer uma coisa, porque o cancro tem um problema que é como é o eu, essas células são nossas, no fundo são as nossas células, e o nosso sistema imunitário mata reconhecendo que aquela célula não é nossa. Pronto, aquilo não é teu, portanto vou matar. É assim que a gente mata as bactérias. A ideia é a mesma coisa, é igual. Pronto. exato. A filosofia é a mesma, a base da lógica é a mesma. Portanto, nós temos umas células que são as NK, ou as Natural Killer Cells, desculpem os palavrões, mas são células que são naturais nossas, que são assassinas. O killer é o assassino, e são células naturalmente assassinas. O nome é mesmo esse. E, Às portanto, vezes a elas são questão é identificar a outra célula como uma célula má. cancerígena, como uma célula má. Porque se o organismo conseguir identificar que aquela célula não está ali bem, ele destrói-a. O Exatamente. problema é que ainda não se percebeu muito bem, ou vai-se evoluindo neste sentido, o que é que faz com que uma pessoa a determinada altura, não é uma pessoa, o organismo deixe de compreender que há ali algo que não está bem, não é? O que é que faz com que isso aconteça e o que é que faz com que, num outro indivíduo, ele perceba, num tipo de célula idêntica, o seu organismo interpreta logo como: olha, esta está aqui a mais, é para destruir. Quando nós conseguimos chegar aí, doutor, isto. Oh, oh. Eu costumo dizer que um dia eu só quero que as cirurgias e essas coisas todas acabem e que a gente consiga, com terapêuticas menos agressivas, menos Claro, mas hoje em dia já temos muita coisa, quer dizer, por exemplo, os biológicos, que é uma coisa que conhece, como é óbvio, mas há muita gente que não conhece, os biológicos são uma terapêutica que no fundo são terapêuticas que são feitas em laboratório, baseadas na biologia, por isso é que chamamos de biológicos, e, portanto, e no mecanismo da doença em si, e vão alterar o mecanismo, perdão, vão está por alterar o trás. mecanismo da doença e, portanto, vão conseguir, por exemplo, na artrite reumatoide, houve uma evolução brutal. N doenças que têm fundo imunológico, portanto, é a nossa imunologia que está variada e, portanto, vão variar. E, portanto, no fundo, isto aqui é sempre uma guerra entre nós e nós mesmos. E o cancro também é um bocadinho a mesma coisa. Já viu, doutor? É, Até nessa área é nós contra nós. Só nós, no nosso dia a dia, é que achamos que é nós contra os outros. Já viu isto? não é. Não é nós contra nós. É sempre nós contra nós, e muitas das vezes eu digo isto aqui nas nossas, na palestra e nestas coisas, é nós contra nós de ontem. De ontem. Até o nosso organismo sabe É, isto. Aqui é. o sabotador é que nem sempre pensa nisso. Não. As pessoas não têm essa O consciência, nosso, não é? o nosso sabotador é que olha sempre ao vizinho do lado, olha sempre para a pessoa do lado, olha sempre. Agora, até a nossa genética sabe que é nós contra nós. É nós contra nós. O problema todo é que isto acontece mais tarde porque é mesmo isso. O nós começa a ficar mais fraco, começa a não conseguir funcionar tão bem, começa a entrar na disfunção e a partir daí por isso é que os cancros acontecem nas pessoas mais idosas. Pronto, é por causa disso. É porque há Doutor, disfunção. duas últimas questões. Acho que sim. Temos aqui mais uma série de coisas, mas se calhar se o doutor tiver essa disponibilidade, Mas podemos fazer as faria- perguntas todas que quiser. faríamos. Não, mas para a live não ficar grande demais, porque depois.
Claro, quando as pessoas claro. quiserem consultar e depois torna-se muito grande e as pessoas não ouvem até ao fim. E se o doutor me der essa disponibilidade para fazermos uma segunda parte sobre a saúde do homem, Parte 2. Está bem, faríamos isto. Mas com só para certeza. fecharmos aqui a área do cancro, duas questões. Um doente que tenha feito uma cirurgia e que tenha retirado a próstata, há alguma hipótese, com medicação, com alguma coisa, de poder ter uma vida sexual normal? Normal, isto é, com ajuda, ok? Com ajuda. Claro. O termo normal não é mau. É claro que é diferente. Pronto. Sim, uma das coisas que nós temos, e vamos buscar aquela conversa de há bocado, que é o comprimido azul, pronto, que na realidade é o que nós fazemos numa primeira abordagem, pronto. Criar mais ao azul e depois ao verde, entre aspas, agora, que é que isto agora, publicisticamente Eu sei falando, qual é, eu sei qual é. Sei qual é, é, não porque tenha tomado, mas como estou na área. é o Cialis ou o Tadalafil, Exatamente, pronto, exatamente. que é uma medicação que nós usamos porque pode-se fazer contínua, pronto, ou seja, é uma abordagem diferente. Isso é o medicamento que nós usamos mais frequentemente. Depois a seguir há mais, portanto, isto é, costumo dizer, são os degraus terapêuticos. O primeiro degrau é este, pronto, e que normalmente começamos logo até muito cedo a seguir à operação, ou pouco tempo depois da operação, assim que está tudo mais ou menos estabilizado, começamos a fazer, porque isso vai melhorar, no fundo, lá está, aquilo funciona de que maneira? Liberta uns radicais que são os radicais NO, pronto, que é uma coisa que vai atuar a nível, portanto, da parede vascular. Depois quiseram na próxima, já agora só para ser mauzinho, eu explico o que é que aquilo funciona e porque é que aquilo funciona e como é que funciona detalhadamente esses Ok. comprimidos. Quanto à pergunta que também há, mas eu fico viciado nos comprimidos. É outra pergunta que Nos começam comprimidos não, fica viciado é na ação que os comprimidos dão. pronto. E portanto há E montanhas de no coisas desempenho, não é? E no desempenho, na melhoria do desempenho também na há melhoria algumas do desempenho. situações. Eu costumo dizer assim, então, mas se o senhor quiser fazer isso, não tem outra solução, tomar os comprimidos. Chamar isso vício, pronto, ok, tudo bem, mas Certo. não é bem propriamente vício, como é óbvio, não é? Aquilo Claro. não vicia Então, ninguém. doutor, fico com a ideia que, mesmo que um doente, vamos dizer normal, que tenha sido operado, que as coisas tenham corrido bem, que Tem soluções. tenha que tirar a próstata, não vai deixar, como diz um homem, de dar o seu tirinho, por causa disso. Além desses medicamentos, tem Eu mais já duas vi, coisas. olha, quando eu disse isto, doutor, vi logo assim a passar umas coisas, uns sorrisos. Eu, por acaso, não sei o que é que está-se a passar com o meu WhatsApp, que não, só estou a ver nós os dois e o resto está tudo parado, está bloqueado. Não sei o que é que aconteceu. Mas, além desta terapêutica, que é o primeiro grau, há mais dois graus terapêuticos. Um é com, portanto, injeções locais, portanto, que é uma coisa que psicologicamente é muito complicado, Claro. mas há também são as injeções no pênis, propriamente dito, ok, com um E produto. essas têm que ser antes de, não é? Antes É, de. é no imediato, é no imediato. Pronto. E é a Depois própria pessoa que as faz, não é? A pessoa tem que aprende e aprender, depois tem que aprender. executa Quero uma história gira, antes do ato, não é? Vamos quero uma dizer assim. história gira, quero uma história Então, gira. conte. Pronto, isso é verdade, mas eu tenho um doente que contratou um enfermeiro que antes de ter relações ia ter com o enfermeiro para fazer uma injeção. Doutor, o enfermeiro tinha que estar próximo. Senão perdia o Pois, efeito eles pelo lá resolviam o caminho. problema, não é? Senão perdia o Eles lá efeito pelo resolviam o problema. caminho. Eles lá resolviam o problema. Aquilo tem um delay, pronto, aquilo não é imediato, tem um certo Claro, delay, pronto, claro, não é claro. imediato, mas o delay dá para uma pequena viagem. É claro que uma grande viagem não, mas para uma pequena Quando lá viagem dá para chegar, o delay. tem que voltar ao enfermeiro. Bom, depois a seguir, além disso, além dessa situação que é a injeção, e há também o mesmo produto, coloca-se dentro da uretra, pronto, que é um Sim, líquidozinho. na glande, não é? Na glande. Não é na glândula, é mesmo dentro da uretra. Portanto, Isso era uma no coisa do buraquinho, Java, não pronto. era? Era uma coisa que o Exatamente, Java é lançou, isso, é sim. isso mesmo, é isso Sim. mesmo. O doutor sabe que esses senhores andaram a entregar umas coisas um bocado obscenas. Lembra-se A disso, quando foi sério? feito o lançamento. Não, por acaso não, connosco Ou não, de não? A facto, vocês não. connosco é. Sim. Sabe, nós, para nós, aquilo é Mas muito fácil. repara, Se olhar para os clínicos gerais é muito mais andaram a complicado. entregar uns fálicos. Está a ver? A sério. A sério. Agora imagina o que é uma senhora, não, uma médica, uma colega sua, receber uma coisa Receber uma dessas. coisa daquelas.
a lógica, quer dizer, aquilo tinha toda a lógica, né? Também para poder explicar como é que, conforme o doutor estava a explicar a situação. Tem que se meter dentro mesmo do buraquinho onde se faz xixi, tem que se meter Mas para quer lá. dizer, estar a explicar isto a uma colega sua, entregar uma coisa destas, ainda para mais se for um homem, não é? Um delegado, a coisa ainda. Entre Ainda mulheres, pior, não é? a coisa ainda. Se for entre mulheres a coisa corre melhor, Até ainda teoricamente, não é? É brincam mais com fácil. aquilo e tal. Agora, pronto, há ali sempre aquela componente um bocadinho sexual. Ó doutor, última questão por hoje. Eu, na minha prática de visitação, há muitos anos, eu já trabalhei vários produtos, já trabalhei finasterida, já trabalhei. Temos na nossa empresa uma Cernua Repens. Um, estou Excelente mais ou produto. menos. Estou mais ou menos por dentro dessa área, mas havia muito aquela ideia no médico de Medicina Geral e Familiar, no chamado médico de família, que quando uma pessoa tem um cancro da próstata, não morre do cancro da próstata. Isto quando tem alguma idade, não é? Vamos imaginar que o cancro da próstata aparece aos 70 anos, portanto, que a evolução do cancro da próstata não era como um cancro da mama, como um cancro do pâncreas, como um cancro do fígado ou outro qualquer. O que é que o doutor nos pode... Não é para aliviar, atenção, não é para aliviar e para as pessoas dizerem não, então deixa andar que isto não se morre daqui, não é isso. Mas isto é verdade, não é verdade? O que é que o doutor nos pode dizer sobre isto? Pronto. É incorreto dizer isso. Porque hoje em dia a sobrevida é extraordinária. Eu trato de doentes com 100 anos. Ok? Quer dizer, por acaso, um doente que eu tenho com 100 anos até tem um cancro da próstata e está a ser tratado e pronto, e está bem. Mas, e realmente, aos 100 anos, assim, ele não vai morrer de cancro da próstata, ele vai morrer de outra coisa qualquer. E realmente é verdade que o cancro, quando aparece muito tarde, as pessoas morrem de outra coisa que não o cancro. E nós, normalmente, nessa idade, não fazemos tratamentos agressivos. No entanto, o doente tem que ser tratado. Okay? Essa ideia de não morres disso, não faz mal nenhum, e não te vou ligar nenhuma, é um erro crasso. Pronto. Exatamente. Por isso é que eu disse isto com algum cuidado, porque Não, está é um um erro pouco aquela crasso. ideia de a pessoa já tem idade, agora é que descobriu que tem um cancro, bem, não vais morrer disto, deixa-te andar. Mas Deixa-te andar. Não. com algum cuidado, não é? Porque se calhar, Muito. até com essa nova técnica que o doutor estava a explicar há pouco, poderá haver uma sobrevida muito maior e é uma coisa que não interfere assim tanto na vida do Nada. doente, não é? Mas o que acontece é que é o seguinte, nós neste momento nós temos uma filosofia, ou uma maneira de tratar a doença, uma lógica que é o doente, para ter uma atitude curativa, tem que ter potencialmente mais 10 anos de vida. Mas as pessoas hoje aos 70 anos vivem até aos 80. Portanto, cuidado. Quando nós estamos a negar uma terapêutica curativa a um homem aos 70 anos, é muito mau, porque o homem pode estar vivo daqui aos 80 e pode vir a morrer do cancro da próstata porque, entretanto, não fizemos nada. E o cancro da próstata, na realidade, não é o cancro mais agressivo comparado com o estômago, ou com o pulmão, ou com o pâncreas, pronto, que são cancros muito mais agressivos, mas também mata, porque é o segundo que mata em Portugal, né, a nível dos cancros. Portanto, ou Pois. seja, não é propriamente um fofinho, querido que está ali, ele mata muito também. Pronto, uma das razões é porque chegamos tarde. E realmente, quando chegamos à fase do que a doença está espalhada, acabou. Pois, Isso aí complicado, nós complicado. atrasamos a morte, mas ela vai acontecer. É claro que há sempre uma porcentagem de doentes que vai morrer de outra coisa, doenças cardiovasculares, que é a primeira em Portugal, portanto, não digo que não, mas se não fizermos nada, o doente vai morrer mal. Eu tenho um doente, e quando estava a pegar nos médicos, que eu acho que às vezes estão perdidos e estão sem informação, e que a informação que lhes é passada é quase como se fosse, vou exagerar, mas quase como se fosse ao doente e ao familiar, e os médicos nós temos que saber. E se somos médicos mesmo de medicina familiar, temos que saber certas coisas que são muito importantes. Eu vi de um doente que era, o doente tinha PSA 10, PSA 15, PSA 20, PSA 30, PSA 40, e o senhor veio ter comigo, Foi galopando e ninguém fez nada, não é? Ninguém, veio ter nem comigo a uma consulta no mínimo privada, não achou estranho, não é? Aquela evolução. eh, e o senhor tinha 70 e poucos anos, lá está, aquela idade que nós estávamos a falar, e o médico de família nunca mandou ao hospital, pronto, público,
não é? Porque eles mandam para o hospital público, e o senhor apareceu numa Claro. consulta privada, muito preocupado porque estava a ver aquilo a subir e veio com a esposa, vêm todos, a percentagem que vem com mulheres é muito alta, veio com aquela análise e dizer, doutor, o que é que eu tenho? Está sempre a subir, está algum um problema? E pronto, eu infelizmente ele teve que dizer que era um problema grave e o senhor já tinha uma doença que num curto espaço de tempo metastizou e morreu. Pois, E podíamos ter complicado. feito qualquer coisa por aquele homem. E tínhamos o curado, Pois, porque provavelmente, que tivesse sido se feito. viu essa evolução no tal PSA, não é? Embora, mas isto não compete aquilo que eu vou dizer, não compete, e também não é para criar celeuma, não compete ao doente saber, mas o doente gosta de espreitar, não é? Gosta de espreitar as Faz análises parte. e o doutor sabe que há uma substância, nomeadamente a finasterida, a dutasterida, que fazem 10. com que o PSA seja cerca de metade. E o médico tem a obrigação de saber que se o doente está a tomar isto, ok, então vamos fazer aquilo vezes dois, que é para perceber qual é que seria eventualmente o real PSA do doente se não tivesse a tomar nada. Mas às vezes Claro. isto pode tranquilizar o doente, que é, eu antes tinha, vamos imaginar, tinha, sei lá, 10 e agora estou com 5. Não, isto está porreiro, já nem preciso ir a lado nenhum, não é? Não é E pode verdade. ser porque o médico lhe iniciou uma destas duas substâncias. Portanto, tenham atenção, utentes, vocês que estão aí, doentes, homens, não se guiem só por isto, vão ao médico. Doutor, eu vou só colocar uma última questão e depois queria-lhe pedir que nos dissesse aonde é que os doentes o podem, onde, os doentes, as pessoas que estão aqui a ouvir e que vão ouvir mais tarde, onde é que o podem encontrar, se quiserem também poder ter uma consulta consigo. Mas dizia-nos aqui a Isabel, doutor, também já lhe apareceu aquele doente que pede para, na consulta, e numa consulta com uma doença que terá sido transmitida por contacto sexual, para não dizer, entre aspas, para salvar o casamento, para não dizer que aquilo veio dali? É a última pergunta mesmo que lhe faço. Pois é uma pergunta mesmo daquelas complexas. Pronto. Entramos na área das DSTs, pronto, que é as doenças sexualmente transmissíveis, que é uma área muito complicada. Isto pode destruir um casamento, não é? É o que diz aqui Pode, a Isabel. pode, Porque, quer dizer, não é isso que pode. destrói o casamento. O que destrói o Não, casamento é não, é o aquela pessoa saber. ter andado a fazer o que não devia, não é? Exatamente, é o saber. Mas ao dizer, olha, isto foi apanhado com uma outra senhora, quer dizer, Pois, é complicado porque assim, nós temos aqui vários problemas que são problemas que já não têm nada a ver com diagnósticos nem com nada, é que são problemas éticos. Pronto, começamos a entrar num terreno claro, que é muito complexo. Que é nós, se o doente vier sozinho, hum, oi, peço desculpa. faz mal. O doente se vier sozinho, e o doente tem direito a que o seu diagnóstico não seja informado a Revelado, ninguém. Portanto, exatamente. é segredo completo e total. Ou seja, nós cá em Portugal temos um vício que é, às vezes até, pá, olha, o não sei quando está doente, o que é que ele tem? Pronto, é muita conversa, mas eticamente nós não podemos informar nenhuma doença que os doentes têm. Portanto, informar a mulher está fora. A gente até pode, se quiser, nós, como costumo dizer, a gente pode fazer tudo o que quisermos, mas não devemos fazer certas coisas, e há uma coisa que não devemos fazer, é agarrar e ir informar a mulher do que é que aconteceu. O que nós devemos fazer, e acho que é muito mais importante, é explicar que ele está a ser, enfim, uma data de nomes juntos, que agora não vamos dizer que são feios, que está a fazer uma idiotice com ele mesmo, para começar, porque está a arranjar um conjunto de doenças que matam. Pronto, apesar de que hoje em dia menos, mas por exemplo, a sífilis é uma doença que mata muito, ok? E hoje em dia está em exponencial, pronto. Depois temos um outro problema, que é um problema que é, ao mesmo tempo, a saúde da mulher, ou seja, Claro, temos que informar o coisa, olha, você está, se vai ter relações com a sua mulher, você vai-lhe passar essa doença, portanto, e isso aí você é responsabilizado por isso. Portanto, ou seja, se um dia mais tarde se souber, vamos agora fazer assim um caso muito complexo, se souber que isso aconteceu e se eu avisei-o e você foi fazer isso, você é responsável pelos seus atos. E se for a tribunal, a exatamente. culpa é sua, não é minha. Claro, Eu estou-lhe a explicar as coisas. E na realidade, quando estão presentes, às vezes nós tentamos, tentamos fazer uma certa pedagogia de casal. Ou seja, sem, às vezes, dizermos as coisas em aberto, completamente a 100%,
olha, se calhar era melhor ir ao ginecologista, veja lá, pode também ter a doença. Pronto. E isso aí tentamos de alguma maneira proteger a mulher porque nós Claro, temos duas pessoas e portanto também temos que ter aqui um certo cuidado. exatamente. Sem dizer especificamente que a culpa é daquele idiota que está ali. Pronto. Para usar assim o termo até lixeiro. Porque depois ele faz mal a ele mesmo. Não é? Quer dizer, ele começa por estar a fazer mal a ele mesmo Claro. não, nesse tipo de situações. Mas pior ainda é levar esse mal que fez a ele próprio para alguém que não tem nada a ver com o assunto Com o assunto. Pronto. e que até e que Depois também é infelizmente às difícil. vezes um é portador e outro passa a ter a doença e já conheci situações dessas em que um infelizmente passou pior, não é, do que aquele que efetivamente Tinha, fez. pois, às vezes é difícil, porque, por exemplo, depois também muitas vezes acontece que é o momento do contágio não é naquele momento, pode ter sido para trás. Por exemplo, há uma doença que é muito complicada, que é o papilomavírus, não é? Pode ter sido, o contágio pode ter sido lá atrás, ou seja, o Pois. HPV. Pronto. Sim, sim, Não, sim. não, E não, agora não, até não há há. uma vacina que se aconselha a que as raparigas novas E os rapazes. façam e sim, os rapazes para que não haja essa Nos propagação. rapazes também está a ser feito, ou melhor, eu quando chega alguém. É uma área que eu não faço muito, ou faço menos, mas os rapazes quando me aparecem, eu digo logo, vai fazer a vacina. Porque é fundamental. Até aos 30 anos pode-se fazer a vacina. Portanto, ou seja, a partir dos Ok. 30 já é discutível, mas até aos 30 pode-se fazer a vacina. E que é importante fazer a vacina. Porque isso aí pode dar muitos problemas à mulher. Portanto, assim que nós temos aqui que. Porque o homem é completamente assintomático. Não, a grande maioria das vezes não tem nada, não tem sintomas, não tem sinais. Não, às vezes eles vêm, mas a minha mulher tem, ou a minha namorada tem, e a gente dizendo, olha, eu não sei se tu tens ou não, porque não há nada que eu palpavelmente consiga ir à descoberta da doença. Posso pedir umas análises ao sangue, a ver se ele teve contacto ou qualquer coisa, mas é assim tudo muito. Não, é muito difícil nessa área nós fazermos diagnósticos por causa disso, não é? Ou há uma lesão e a gente consegue dizer qualquer coisa, fazer uma análise, mas pronto, por exemplo, isto é uma área mais da dermatologia, por exemplo, por Ok. estranho que pareça, porque é preciso fazer análise à pele, etc, etc, porque aquilo é na pele, não é? Pronto, mas sendo que também nós também o fazemos, pronto. Casos mais complicados, depois uma terapêutica pode fazer com laser local, portanto, há N coisas que se podem fazer, mas depois é isso, Muito alguma bem. parte da terapêutica é. Atenção, que, por exemplo, já agora, só para terminar, o cancro do pênis também pode ter relacionado com isso. Ok. E o pênis também tem cancro. E as pessoas às vezes não pensam. É uma coisa que é mesmo nós não pensamos. Ou seja, não queremos saber, é mau ir ao doutor, não se pensa, não quer saber nisso, mas depois as coisas acontecem. E ele está a subir em Portugal neste momento o cancro do pênis. Pois. Doutor, vamos deixar aqui, se o doutor concordar, Vamos aqui terminar. uma segunda parte para aqui para a saúde do homem e vamos agendar também uma parte para a saúde urológica da mulher. Pode ser? É, está bem. Pode ser? Pode Pronto, isto ser. para uma terceira, vá, para uma terceira parte. Doutor, conte-nos lá, onde é que as pessoas que nos ouviram agora e que nos vão ouvir posteriormente, onde é que o podem encontrar se precisarem dos seus serviços? Mas, habitualmente eu na parte pública estou no Hospital de São José, pronto, é um sítio mais complicado e mais difícil de aceder. Nós estamos, como queremos dizer, o trabalho não está aqui, o trabalho está lá em cima. Pronto, estamos completamente assoberbados, há falta de pessoas pronto, quer de urologistas, quer de anestesistas, falta quase tudo. Pronto. E depois na área da privada. Eu trabalho fundamentalmente em dois sítios, que é o Hospital da Cruz Vermelha, que é bastante conhecido, onde, por exemplo, nós temos o Foco One, e depois eu trabalho em mais duas zonas, que é o Hospital Lusíadas na Amadora e nas Torres de Lisboa, que é o Instituto, que é a Luz Torres de Lisboa. São os sítios onde eu trabalho cá fora e onde, pronto, onde eu aplico estas técnicas. Mas o Focolane, por exemplo, é lá. Também temos terapêuticas para a hipertrofia prostática. Enfim, a urologia é uma área que tem muita tecnologia. Muito bem. Doutor, obrigadíssimo pelo seu esclarecimento. Ahm, foi um gosto partilhar aqui este momento consigo.
e acredito que foi um momento de conhecimento que será muito importante. Vejo aqui uns coraçõezinhos a aparecer, um momento, um conhecimento importante também para o homem, que eu deixo só aqui esta ideia, é que o homem tem uma esperança de vida em Portugal de 78,9 anos, enquanto que a mulher tem 84. Por que será? Fica só esta aqui no ar, porque será que a mulher gosta de Eu respondo, estudar, a mulher gosta eu de. respondo no próximo vídeo, no próximo live. Exatamente, exatamente. Doutor, obrigadíssimo e Obrigada um por tudo. forte Obrigada pelo abraço. convite. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Olha, tem aqui as pessoas a dizerem obrigado, obrigado, corações, corações, aquelas coisinhas do. Portanto, acredito que foi ótimo também para todos eles. E vocês que Foi um agora nos prazer. vão assistir a esta live depois a posteriori, deixem também os vossos comentários. Se quiserem colocar alguma questão para a parte 2, façam-no e nós vamos. Olha, tem aqui gente a dizer sensacional, temos que mudar isto, muito obrigado, parabéns. Pronto, acho que foi impactante e uma vez mais, doutor, muito obrigado por tudo. Nada. Obrigado, eu. Um resto, um bom dia a todos. Obrigado.